Tudo Santos! Fala galera, saudações alvinegras. Aqui quem fala é Carlos Zucchi, pelos Meninos de Fora da Vila. E hoje eu vou comentar o pós-jogo aí de Santos e Bragantino, que terminou o jogo empatado em 2-2. Um péssimo resultado por ser em casa e também pelo desenho do que foi o jogo. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, tragam mais cientistas aqui para acompanhar nosso trabalho. E bora lá, vamos falar do jogo. Eu tô com um materialzinho de suporte aqui para seguir, então de vez em quando vocês vão perceber que eu tô dando uma lida em alguma coisa, tá? Como foi esse jogo? O Santos ele entrou em campo dentro da escalação aquilo que a gente tinha desenhado. O Lucas Braga na lateral direita, né? Então foi a informação que o Lucas Mussetti pôs no UOL. Então, entre o UOL e o Globo Esporte, o UOL acertou mais uma vez. Lucas Braga na lateral direita e no meio de campo Bruno Oliveira ao invés do Sandri como meia de armação. E foi uma formação interessante, porque o Bragantino tentou atacar muito pela esquerda e o Santos, no geral, não teve grandes problemas. O Lucas Braga fez um bom trabalho defensivo, ele cobriu bem os jogadores adversários, se posicionou, conseguiu tirar uma ou outra bola, seja por baixo, seja de cabeça. Então, assim, ele não comprometeu. Tanto que no segundo tempo, o Bragantino mudou a estratégia. O Bragantino parou de atacar em cima do Lucas Braga e começou a jogar em cima do Lucas Pires e achou talvez mais espaço por conta do Bustos ter preparado um lado direito que funcionou melhor. Às vezes a gente viu o Rodrigo Fernandes caindo um pouco mais ali pelo lado direito, o Zanocelo ele se mexe bastante, né? Ele é o cara que se movimenta, né? O Fernandes é aquele que vem para ficar entre os zagueiros na hora da saída de bola e o Zanocelo é o jogador que dá mais amplitude ali e o Bruno Oliveira fica um pouco mais à frente. Mas o Fernandes acabava caindo um pouco mais, o Batistão muitas vezes corria e voltava para ajudar ali na cobertura. Então eu acho que por conta dessa ausência de um lateral direito de ofício, o Bustos montou um esquema que funcionou bem. Então o Bragantino teve poucas chances, foram chances mais de bola parada, assim, quando eles iam para fazer a jogada, o Santos matava e daí acabava virando uma oportunidade de bola parada. E então foi relativamente bem. E o Bruno Oliveira também não fez um jogo ruim, ele jogou o primeiro tempo inteiro e o comecinho do segundo. E o pouco que ele jogou em campo, que ele mostrou no tempo que teve foi bacana, sabe? Um jogador que tem uma certa visão de jogo, tem uma certa qualidade de passe. Inclusive, o lançamento para o segundo gol, ele lança o Marcos Leonardo, que finta o goleiro e dá a bola para o Batistão empurrar quase sem querer para dentro, jogada do Bruno Oliveira. Teve uma jogada que ele tirou da marcação, assim, ele deu um toque por cima do jogador que estava atrapalhando a linha da bola e deixa o Zanocelo sozinho. O Zanocelo demorou muito para decidir o que ia fazer. Se ele tivesse atacado mais a bola e chutado na primeira, talvez fosse mais perigoso. Ele tentou carregar, tentou achar espaço, acabou chutando em cima do adversário e saiu para a lateral. Mas foram alguns lances do Bruno Oliveira, bastante movimentação, uma certa qualidade. Eu não diria que ele está num ponto de ser um titular incontestável, mas eu também não vou dizer que ele é um jogador que a gente não sabe o que está fazendo em campo, tá? Então, é um jogador que apresentou boas qualidades. O o primeiro tempo foi muito característico assim. O Santos jogou bem por cerca aí de uns 15, 20 minutos, até fazer o gol. E você vai ver assim, se você assistir os lances, primeiro tempo, os melhores momentos, começa com o Bragantino tendo alguns lances mais próximos da área do Santos, mas nada perigoso. E a partir daí o Santos começa a jogar melhor. Você vê que o time está bem distribuído em campo, você vê que o time tá conseguindo tocar a bola, conseguindo se posicionar, criar jogadas com alguma velocidade, inclusive mais velocidade que o Bragantino. O Bragantino estava lento nas trocas e estava fácil para a marcação do Santos. E o Santos não, o Santos estava dificultando para o Bragantino porque a gente estava jogando com bastante vontade, bastante ímpeto para cima do Bragantino e a gente conseguiu jogar um pouco melhor, até fazer o gol. A partir do momento que o Santos faz o gol, o Santos diminui um pouco o ritmo, recua um pouco, e aí a gente começa a sofrer com lances do Bragantino. Lances muito perigosos, lances relativamente perigosos. O João Paulo, no primeiro tempo, fez 3 defesas, uma delas numa cabeçada absurda do Hurtado, defesa que ele salvou o gol espetacular, assim, a queima-roupa. E as outras duas também eram bolas que tinham o endereço certo, ele foi lá e pegou. Mas
você fala, mas foi aquela pressão absurda do Bragantino. Não, mas o Bragantino jogou melhor nesse período, sabe? Ele conseguiu tocar mais a bola e criar mais. Até o finalzinho do primeiro tempo, que, nossa, cara, foi muito triste, porque foi muito final do primeiro tempo. Tanto que saiu o gol, o juiz apontou para o meio de campo e já aproveitou e acabou o primeiro tempo. Então, o Bragantino fez o gol. Foi, segundo a coletiva de imprensa do Bustos, inclusive uma boa coletiva de imprensa, porque ele fala que ele viu os erros, que eram jogadas que ele tinha passado para marcar, então ele sabia que não podia ter essa jogada, chegar na linha de fundo pela esquerda, e realmente, quando o jogador Bragantino, acho que é o Aderlan, ele dá o passe para trás, tinha um jogador Bragantino posicionado para bater. Só que o Lucas Pires acabou tocando na bola e ela veio rolando. Tinha dois jogadores do Bragantino. O Johan se atirou no chão e conseguiu meter no alto a bola e fez o gol. Então o Bustos passou isso para os jogadores de alguma forma falharam. Ele falou que teve duas falhas nesse lance, tá? Ele não disse quais, ele não expôs jogadores, o que eu acho uma atitude muito válida, porque senão o jogador fica perseguido, perde moral. Não. Ele só falou que teve erro e que ele vai corrigir. E aí ficou um 2-1 pesadinho, porque o Bragantino estava jogando melhor nesse momento do jogo. Então, beleza. Quando volta para o segundo tempo, o Bragantino volta melhor, volta tentando fazer pressão no Santos. O Santos tem dificuldade, mas o Santos cria os lances mais perigosos. Então, o Santos teve algumas chances, sabe, de fazer jogada. Marcos Leonardo chutando travado, chute fraco do Marcos Leonardo para fora. A partir ali por volta dos 10 minutos entra o Ângelo no jogo, o Ângelo começa a criar jogadas, mas aquela coisa do jogador mais inexperiente, decisões erradas. Então, várias vezes ele não passa a bola. Teve uma jogada no segundo tempo que o Lucas Braga passa voando por trás dele, era só ele rolar para o Lucas Braga tem todo um espaço grande para poder ver o que ele vai decidir, sabe? Assim, tanto para poder entrar mais para dentro da área pela lateral, quanto se cruzar de primeira, se for o caso, ele não passa. Às vezes ele corta para a perna direita e dá um chute nada a ver, porque a finalização ainda não é o forte dele. E a gente tem que lembrar que foi assim com o Neymar também, né? O Neymar foi um cara que quando entrou, ele tinha uma qualidade muito individual muito boa, qualidade técnica, mas as decisões não eram as melhores, principalmente alguns passes, mas eu falei principalmente alguns passes e principalmente a finalização, ele não tinha finalização boa. E ele teve um trabalho específico de finalização, até o Luxemburgo trabalhou bastante finalização com ele. E é uma coisa que o Ângelo precisa. O Ângelo precisa ter mais finalização, porque ele corta para a perna esquerda e sai uns chutes fracos, uns chutes ruins, assim, sabe? Ele ainda não tem o controle dessa habilidade de finalização, né? Então ele precisa treinar mais essa parte. No fim, o Santos teve algumas chances perigosas e não matou o jogo. E essa é a grande verdade. O Santos teve problema em definir o jogo. Talvez tivesse feito o terceiro, estaria tudo bem. As alterações do Bustos no começo do segundo tempo, ele tirou o Batistão e colocou o Ângelo, que era uma coisa que já era esperada, tanto para dar mais minutos para o Ângelo quanto para preservar o Batistão, porque agora a gente tem dois jogos contra o Corinthians na sequência, tem o da Copa do Brasil, o primeiro da Copa do Brasil e depois tem pelo Brasileiro, e os dois são na Arena Corinthians. A gente tem entrou o Juan Seco no lugar do Julio, que foi interessante, sabe? Eu não vi o Juan Seco ir bem, jogou razoável, porém, dentro dessa questão da gente não ter esse jogador pela esquerda, que é titular absoluto, então a gente não conta mais com o Marcos Guilherme, o Lucas Braga tá jogando improvisado em outra posição, o Julio tem muita limitação técnica, assim, ele é um jogador muito esforçado, ele corre demais, ele ajuda muito, principalmente na marcação. Então ele volta bastante, ele não desiste. Teve um lance que o Bragantino saiu nas costas dele em contra-ataque, ele voltou para marcar e voando, foguete. Então a gente precisa pesar também o lado técnico. É uma coisa que, por exemplo, não daria para escalar o Goulart ali. No começo do trabalho do Bustos eu pensei nessa possibilidade. Não dá, cara. O Goulart jamais voltaria para fazer essa marcação. O Goulart não cobriria aquele lado. E são os atacantes das pontas que voltam para fazer essa cobertura junto com o lateral. O Goulart não faria isso. O Goulart, o negócio dele é ou ele é centroavante, ou ele é o segundo atacante e fica perto do centroavante. Só que para isso você precisaria mudar o esquema de jogo e não funcionou o tempo que o Bustos tentou, né? A formação que ele funciona melhor é quando ele tem os três volantes ou um meia como o Bruno, que acaba não é tão incisivo, não fica tão na frente e acaba complementando melhor ali a marcação no meio.
Então faltou competência para o Santos. O Santos teve algumas chances, não conseguiu matar o jogo, e por conta disso o Bragantino cresceu, o Bragantino começou a jogar melhor, foi criando oportunidades, e até que uma hora fez o gol num chute muito feliz do Luan Cândido, um golaço. Tem gente que pode questionar o posicionamento do João Paulo, não estava errado. O goleiro não tem que ficar embaixo da linha o tempo todo, ele tem que se movimentar conforme o ataque adversário vai chegando. Então, se o ataque adversário entra mais na área, ele recua mais. Se o ataque está mais para trás ainda, está lá na intermediária, ele vem mais para frente, porque pode ter um lançamento que ele vai cortar. Então, o posicionamento dele está ok. Ele se estica, mas a bola vai um pouco por cima dele e é um chute muito feliz do Luan Cândido, tem essa qualidade, e o Bustos também falou que teve uma falha ali, ele sabe quem falhou, mas não expôs. Parabéns, Bustos, por isso. E foi o gol do Bragantino que matou o jogo. Depois disso, o Bragantino tocou mais a bola, o Bragantino tentou uma ou outra vez, o Santos tentou uma ou outra vez e também não conseguiu, não teve competência. E no fim ficamos com esse 2-2 que foi triste por conta da gente ter feito 2-0, né? Que não é uma coisa muito comum do Santos, né? Abrir dois e poder administrar um resultado. Acho que os jogadores nem estão acostumados a lidar com isso. Então a gente teve dois erros. O primeiro foi diminuir muito o ritmo no primeiro tempo, apesar do gol não ter saído nesse ímpeto do Bragantino de recuperar. Saiu num lance mais isolado de fim do primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, a gente também não conseguiu matar o jogo com as oportunidades que teve. Então, o Bragantino estava um pouquinho mais com a bola, criou um pouquinho mais, mas o Santos teve as chances, as principais chances para matar esse jogo, o que foi muito triste, né? Então, a gente poderia ter ganho os 3 pontos, a gente poderia ter terminado esse dia de sábado dentro do G4, na quarta posição. Infelizmente, estamos em quinto e podemos perder posições, cair um pouco mais. E o grande problema é que já é o 6º empate do Santos no campeonato, né? A gente está empatando, empatando, empatando. O Bauerman falou que ele vê a evolução, ele vê que o time está jogando melhor, mas que a defesa, as vitórias não estão vindo por detalhes. E eu acho que foi uma entrevista muito, muito feliz do Bauerman, e falando sobre isso, sabe? Que assim, a gente já queimou toda a gordura que tinha, a gente não pode ficar desperdiçando pontos. E esse é um jogo que a gente desperdiçou 2 pontos. E ainda demos 1 ponto para o adversário que estava com a mesma pontuação que a gente, né? Então, foi, foi uma fala feliz do Barman, e tem falas do Bustos em relação à arbitragem. Perdão, vou tomar um gole d'água para falar da arbitragem. Arbitragem. Hoje não teve VAR atrapalhando o nosso jogo. Ponto positivo? Sim. Ponto negativo, muito questionável os critérios do árbitro. Eu não gosto, cara. Vocês já viram várias vezes eu falando em vídeo que eu não quero ficar pondo culpa em arbitragem, não quero que o Santos se preocupe com a arbitragem, porque é uma coisa que a gente não controla. A gente não controla a VAR, a gente não controla a arbitragem, a gente tem que jogar a parte disso, mas vou ter que falar de arbitragem de novo. Alguns cartões foram meio estranhos, algumas faltas foram estranhas. Então, no segundo tempo, o cara picou demais o jogo. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo, o jogo rolou melhor. Mas no segundo tempo, ele picou demais. Ele marcou muita faltinha de jogador do Santos, que às vezes nem são. É aquela coisa só para parar o lance ali, porque é um lance aleatório. Teve algum contato, mas, sabe, questionável. Deu um cartão amarelo para o João Paulo, que eu não concordo, sabe? O que ficou parecendo foi que o Santos tentava fazer a saída com os 2 zagueiros dentro da área, mas tinha marcação, e o próprio árbitro falou que os caras tinham que sair dali. Então, nesse tempo que os jogadores do Santos estavam saindo e se posicionando, o João Paulo preparou para bater tiro de meta, ele foi lá, deu cartão porque o João Paulo estava enrolando. Pô, vai fazer o quê? O juiz falou para você fazer uma coisa diferente, você tá fazendo o que o juiz mandou, ele vai lá te dar cartão. Essa foi a sensação, tá? Eu não estava em campo, mas ficou parecendo isso. Cartão amarelo do Bustos, eu diria que ok. Sabe por quê? Porque o Bustos é chato. O Bustos fica na orelha do quarto árbitro, fica na orelha do Bandeira, dependendo do que fala. Outra, ele não é fluente no português, então se ele falar alguma coisa em espanhol que fique parecendo alguma crítica, alguma coisa mais pesada, ou se ele fala num português ruim, que sotaque não atrapalha, talvez o árbitro, o assistente, ele ache ruim, avisa o árbitro vai lá dar cartão. Por que ok no amarelo do Bustos?
porque ele estava incomodando a arbitragem, e eu detesto que a comissão técnica fique em cima da arbitragem, seja de que time for. Eu acho que eles não têm que se preocupar, ele tem que reclamar em lances mais óbvios, e eu entendo o calor do momento, você não tá vendo, você não tem replay, não tem câmera lenta, blá blá blá. Entendo tudo isso. Só que você tem que botar pressão quando realmente precisa, e não o tempo todo, porque aí o juiz tem marca, fica aquela coisa, o cara tá chorando o tempo inteiro, e eu acho que foi o que aconteceu. Aí ele questionou o porquê do amarelo, segundo o próprio Bustos, ele ficou perguntando por que amarelo, o juiz foi lá e deu o vermelho, expulsou o Bustos. Não teremos Bustos no clássico contra o Corinthians. É, é triste. Depois teve mais o preparador físico que foi expulso, o Arzu no final ficou na beira do campo ali para comandar os minutos finais. A gente teve cartão amarelo pro Goulart fora de campo, sabe? Tipo, e o Goulart também não entendeu por que ele tomou cartão. Então dá para questionar muito algumas coisas dessa arbitragem, de verdade. Mas eu não diria que impactou no resultado, mas impacta no psicológico, impacta no nervoso, que acaba impactando depois no resultado, seja para criar uma reação, ter aquele gás, ou mesmo para conseguir se manter firme diante das adversidades e segurar o resultado. Parei de falar da arbitragem, vou mostrar aqui. Parei. O que dá para se analisar? A gente vê um Santos muito melhor de quando o Bustos chegou. A gente vê algumas peças funcionando muito bem, casos do Fernandes. O Julio é um jogador que tem limitações técnicas, mas que dentro do esquema, para correr, para marcar, para aparecer, é um jogador que pode ajudar. Ele perdeu uma chance que ele estava sozinho, tentou bater de primeira. Ah, Julio, põe essa bola no chão, ou então acerta o chute direito, sabe? Por favor, vamos matar os jogos quando a gente tem oportunidade. Você teve uma clara. Mas é um jogador que funciona, sabe? Então, assim, dentro desse esquema, para poder, principalmente para poder voltar a marcar, correr e não desistir, que é uma coisa que dá para perceber. Se o Santos tiver jogadores que não querem desistir, que correm, que se entregam, funciona. Por isso que o Batistão tá jogando bem com o Busto, sabe? Por isso que o Marcos Leonardo é um cara que não desiste nunca. Os volantes ali, o Fernandes e o Zanocelo, são jogadores que correm muito, não desistem. O próprio Lucas Braga, mesmo jogando fora de posição, é um cara que corre muito, não desiste, não, sabe? Ele não é um jogador reativo, fica esperando, é um jogador que vai para cima, tenta de tudo, sabe? E é isso que o Santos está precisando, desse perfil de jogador pro esquema do Bustos. Mas é um time já melhor organizado, que consegue se impor em alguns momentos, mas ainda peca em outros, como logo no começo das alterações, ali no segundo tempo, o Santos ficou sem meio de campo, ficou perdido, sabe? O time estava muito espaçado, então a gente tinha uma parte defensiva e uma parte de ataque, um buraco no meio que depois da saída do Bruno Oliveira ninguém preencheu. O Sandro entrou e não sei se não se achou, não sei se estava acostumado a jogar um pouquinho mais atrás, não sei, de verdade. E não quero que você encare isso como uma culpa do Sandro, sabe? Não, posicionamento do time mesmo. De repente, com as trocas, o Juan Seco na esquerda, você já não tinha mais o Julio para voltar ali e fazer a jogada da saída de bola, era um jogador que já fica mais para ponta. A mesma coisa o Ângelo, sabe? Um cara que já mais incisivo. Então você não tem mais aqueles caras que compõem e ajudam no posicionamento de criação também. O Santos tem uma saída de bola que o João Paulo ou o Kaique, eles já metem a bola direto no Batistão de cabeça, ele escora e, cara, o Batistão escora muito bem de cabeça para o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo consegue ficar com a bola algumas vezes, sabe, disputando, porque ele é muito bom disputando, ele é aquele baixinho que briga, que fica difícil, baixinho assim, bem entre aspas, baixinho porque a gente tá acostumado de centroavante, né, a gente acha que o centroavante tem que ser altão, mas é mais uma coisa assim, estilo Agüero, estilo Tevez, não tô comparando, mas assim, o cara que é baixo, que não perde bola, sabe? Disputa tudo e tal. Então funciona. A gente vê algumas coisas desse tipo, só que o Santos ainda é um time de muito desequilíbrio dentro da mesma partida. É um time que ainda não entrega aquele comportamento firme nos 90 minutos, seja marcando mais em cima, marcando mais atrás, fazendo um jogo mais equilibrado, sabe? A gente vê o time oscilando demais e a gente precisa, assim, tá no caminho, precisamos de mais algumas peças, né? A maior prova precisamos de um lateral direito, precisamos de um ponta esquerda, e talvez a gente precise de um meia criador que seja esse 10 ali que o Ricardo Goulart não é, porque ele é muito mais meio atacante. Isso eu tô falando para trabalhar com o esquema do Bustos, tá? Eu não tô falando que a gente precisa, tem que ser tal, mas se a gente mantiver o Bustos, seja até o final do campeonato ou
de repente até para o ano que vem, para dar continuidade no trabalho, eu espero que com o Santos tranquilo, sem se preocupar com o rebaixamento, e trazendo algumas peças para ele, o Santos tende a crescer. Inclusive, o Santos está falando muito aí de... Estão falando muito do Martínez, ponta esquerda, talvez seja o jogador. Antes falava do Byron Castilho, eu tenho restrições, porque se der problema na questão da documentação dele lá da seleção chilena e equatoriana, né, o Chile tentando tirar o Equador da Copa, a gente talvez ele não possa jogar, talvez ele seja suspenso, mas assim, são posições que a gente vê. O ponta esquerda, o lateral direito e o meia. Então, assim, são 3 jogadores que o Santos precisa. O resto, o time está bem estruturado e tem até peças de reposição para fazer mudanças. Mas a especulação, o que eu posso falar do jogo é: o Santos jogou bem até fazer o gol, diminuiu o ritmo, não tomou o gol no melhor momento do Bragantino, foi num lance mais isolado do fim, mas isso comprometeu o resultado, porque depois, no segundo tempo, o Santos teve chance para matar, não matou, o Bragantino teve mais volume de jogo, até que achou o gol num lance muito feliz do Luan Cândido, e depois teve o Santos até tentou, o Bragantino também tentou 1 ou 2 vezes, mas ficou 2-2, mais um empate, eu tinha comentado que eram muitos empates, mas a gente se beneficiou de alguns empates nessa história aí de muitos empates. Teve empates que a gente botou no último lance, acho que teve 2 jogos seguidos que a gente botou no último lance. E dessa vez, infelizmente, o empate foi bom para eles por conta de estarem perdendo por 2-0, conseguirem recuperar o resultado. E para a gente ficou um gostinho amargo, porque dava para ter levado os 3 pontos. É isso, galera. Obrigado a você que assistiu até o final. Como eu disse antes, dá uma força pra gente. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreve no canal. Digam o que vocês acharam do jogo, qual leitura vocês fizeram, quem foi bem, quem foi mal, que aí a gente vê os comentários, pode responder para vocês e pode até gerar assunto aí para outros vídeos. Um grande abraço e para cima deles.